Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 62, O Imperador Demônio Jaldabaoth. Parte 4. Remedios agarrou sua espada sagrada e cortou um demônio ao meio. Seus vice-capitães lhe disseram o nome, mas ela tinha esquecido completamente. Imbuída de poder sagrado, a lâmina poderia infligir ferimentos graves a seres malignos, e estava fazendo isso com grande eficácia. Ela havia abatido os demônios que vagavam pela cidade um após o outro. Os demônios caídos desapareceram quando a fumaça branca e espessa vaporizou de seus ferimentos. Em poucos segundos, não havia sinais de que os demônios estivessem lá. Entretanto, os sinais de como os demônios haviam devastado a cidade permaneceram. Como isso ainda é possível? Ela olhou para um soldado caído, não dos soldados da vanguarda, mas um patrulheiro local, e Remedios gritou de raiva. Sua armadura de couro havia sido cortada e as mãos junto a seu abdômen estavam manchadas de vermelho escuro. Ela podia até ver o roçado de suas entranhas. Seu rosto estava bem além do ponto de palidez, agora era algo branco como se sem sangue algum. Embora ela não tivesse quase nenhum conhecimento médico, suas próprias experiências forneciam informações suficientes para que fizesse um julgamento. Não houve tempo para enviar os soldados feridos de volta a um ponto de coleta de vítimas. Ela precisaria tratá-los no local com magia. Os soldados ainda não estavam mortos e tampouco sobreviveram milagrosamente, nem mesmo eram tão bons ao ponto de consegui-lo, então esse era o objetivo dos demônios. Dito isso, ela não tinha ideia do que os demônios estavam planejando. Claro, a opção de simplesmente deixar os soldados morrerem não existia no coração de Remedios. Ninguém jamais descartaria os bravos homens que haviam escolhido tornarem-se um escudo para sua nação, a fim de comprar tempo no campo de batalha. Além disso, havia algo muito importante: ela era uma paladina da justiça. Comecem a curá-lo. Remedios foi acompanhada não só pelos paladinos de elite atrás dela, mas também por vários sacerdotes. Sua ordem foi dirigida a eles. Em resposta, um de seus vice-capitães se aproximou e sussurrou em seu ouvido: não seria melhor deixar os médicos da retaguarda ajudá-lo? Se usarmos a mana dos sacerdotes aqui, poderemos ficar sem quando lutarmos contra Jaldabaoth. Isso pode ser o objetivo dos demônios. Ah, você fala demais. Isso é uma ordem. Cure-o ao ponto em que ele possa se mover por conta própria. Além disso, neste ponto, Remedios olhou para o ajudante de ordens ao lado e disse: mal dá para ouvir você murmurando através do elmo, então fale normal. Ah, sim, tudo bem. Ótimo. A magia de cura reparou as feridas dos soldados rapidamente. Claro, a recuperação não foi completa. Afinal, era apenas uma magia de primeiro nível, e não poderia restaurar completamente um soldado à beira da morte. Mesmo assim, foi o suficiente para curar os soldados ao ponto de poderem cambalear até uma área segura. Como os soldados não estavam mais em perigo de morte, não havia necessidade de curá-los ainda mais. Remedios ainda se lembrava do incessante incômodo de sua irmã para usar sabiamente recursos limitados. Atenção, bravos soldados, não se movam e escutem. Nós fizemos os primeiros socorros em suas feridas, então recuem. Depois disso, deixem os médicos da retaguarda cuidarem de vocês. A dor de andar provavelmente era o suficiente para levar os soldados às lágrimas. No entanto, ela não tinha mais tempo para ouvi-los. Ela precisava chegar ao seu destino antes que Jaldabaoth chegasse. Os soldados também sentiram o significado do olhar severo de Remedios. Nenhum deles falou ou protestou, simplesmente concordaram. Ótimo! Então vamos nos reagrupar novamente mais tarde. Remedios começou a correr na frente de suas tropas. Sua armadura de metal era mais leve e mais fácil de se mover do que aparentava e, dadas suas habilidades físicas, ela poderia chegar ao seu destino mais rápido do que qualquer outra pessoa. No entanto, sua irmã,
Kauka e seus ajudantes muitas vezes lhe disseram, não vá avançando desse jeito o tempo todo. Então Remedios reprimiu o desejo de correr com toda a força e anulou o desejo de recuperar o tempo perdido. Logo, Remedios chegou ao seu destino, que era um canto da cidade. As ruas se estendiam diante deles. A evacuação fora concluída há muito tempo e por isso não havia ninguém lá. Capitã, se seguirmos essa avenida, virarmos à direita 2 vezes, chegaremos à praça onde aguardaremos Jaldabaoth. Deseja que façamos uma investigação adiante. Não, esperem pela Kauka-sama e minha irmã, e os aventureiros. Depois disso, façam suas verificações finais em seguida, ergam o estandarte bem alto. Obedecendo às ordens de Remedios, seus subordinados amarraram um estandarte a um prédio distante. Isso foi para informar as outras unidades que os paladinos de elite liderados por Remedios haviam chegado. A operação envolveria Kauka e sua guarda pessoal, Kellart e membros escolhidos dos templos, aventureiros de alta classificação e um pelotão de paladinos de elite de Remedios. As 4 unidades se separaram e depois foram para a localização de Jaldabaoth. Havia aproximadamente 500 paladinos na ordem. A maioria deles era comparável a monstros de dificuldade 20, e entre eles havia grandes guerreiros capazes de derrotar monstros de dificuldade 60. Ao todo, havia 25 desses guerreiros ultra-elite, que formavam o núcleo das forças de Remedios. Aliás, os mais de 300 paladinos restantes estavam atualmente vigiando as muralhas da cidade contra o avanço demi-humano. Originalmente, eles deveriam ter se formado em um único grupo e saído juntos. No entanto, Jaldabaoth possuía uma habilidade de ataque diária que pôde derrubar a muralha, então eles decidiram se separar para evitar serem destruídos quando suas forças estivessem concentradas. A razão pela qual tinha pendurado aquela bandeira à distância foi para que mesmo se Jaldabaoth visse a bandeira e a atacasse, isso não prejudicaria o resto do grupo. O ataque de quebrar a muralha de Jaldabaoth pode ser usado mais de uma vez, Isandro. Havia 2 vice-capitães na ordem paladina. Um deles era um espadachim comum, mas se destacava em outras áreas, era Gustave Montagnes. Agora, ele estava coordenando os paladinos que estavam reforçando as muralhas da cidade, então não estava aqui. Havia outro, que atualmente estava do lado de Remedios. A pessoa a quem Remedios dirigiu sua pergunta era também um dos 9 cores, Isandro Sarches, chamado de Rosa. Se ele pode usar aquilo várias vezes, então não tenho ideia do porquê ainda não o fez. Pode fazer mais sentido considerar que pode haver alguma condição ou algum tipo de atraso até que ele possa usar novamente. Faz muito sentido. Eu acho que dividir foi algo muito paranoico. Não, muito pelo contrário. Talvez ele esteja conservando sua força para produzir algo bem poderoso. Não devemos ser descuidados. Eu sei. Remedios interrompeu a conversa. Afinal de contas, ela não era a melhor pessoa para ficar pensando essas coisas. A política em particular fazia sua cabeça doer. Ela ficou completamente perplexa com a razão pela qual os nobres desaprovaram o fato de que uma mulher subiu ao trono tornando-se a rainha sagrada. Eles sentiram o mesmo sobre o título de Kauka, que foi a corruptela do título de rei sagrado para um substantivo feminino. Eles protestaram muito, tanto por ter uma mulher regendo-os, quanto por um novo termo ter que ser criado para ela. Mas no fim, seria mais simples entender se era apenas uma questão de quem era mais forte ou mais fraco. Capitã Custodio, o contingente de sacerdotes e os de aventureiros ergueram suas bandeiras. E a Kauka-sama? Ainda não. Então é isso, bem, é hora de começar a lançar magias defensivas de duração prolongada. Assim que a Kauka-sama chegar, nós avançaremos em Jaldabaoth primeiro e serviremos de isca para chamar sua atenção. Mantenham suas motivações fortes e cuidado com os ataques especiais que o inimigo tiver. Nenhum movimento vindo da praça. Eles haviam confirmado que a tropa avançada havia sido eliminada e, se o alvo tivesse mudado de local, os aventureiros responsáveis pelo reconhecimento teriam dito a eles.
Se não havia notícias deles, isso significava que Jaldabaoth não saíra da praça onde aparecera. Aquele demônio desgraçado está fazendo pouco caso de nós. Provavelmente pensa que, se puder matar todos nós aqui, ele poderá conquistar o país facilmente. Não, capitã? Também é provável que ele esteja tentando ganhar tempo. Se estivermos presos aqui lutando contra Jaldabaoth, o exército de demônios poderá ganhar em outro lugar. Entendo. Então isso também é possível. Esse Jaldabaoth é muito astuto. Eu acho que ele é bom nisso justamente por ser um demônio. Não passa de um demônio convencido. Vou dar uma surra nele do jeito que dão em cachorros. Quero ver ele chorar em desgosto. Assim que Remedios jurou para os deuses, a bandeira final foi erguida, como se estivesse esperando por aquele momento. Vice-capitão. Sim, senhora. Atenção, homens. Estamos saindo. Tudo bem. Sigam-me. Remedios começou a correr, determinada a cravar sua espada na face do demônio. Ela virou uma esquina, correu de novo, depois virou uma esquina mais uma vez. E então, ela viu uma pessoa de aparência suspeita, parada no meio de uma praça pintada de vermelho vivo e coberta com os corpos dos mortos. Uma cauda projetava-se da cintura daquela pessoa. Sua descrição era quase idêntica à fornecida pelos soldados que escaparam. Ele não tinha asas de morcego nem chifres curvados, e o único sinal de sua inumanidade era sua cauda. Do ponto de vista deles, ele era pouco mais que um homem com uma máscara. Contudo, você é Jaldabaoth. Estende esse carpete vermelho. Um fedor acre encheu o ar quando entraram na praça, o de sangue e entranhas estouradas. Houve um som de carne esmagada quando entrou, mas ela não estava mais preocupada com essas coisas. Tudo que restava dela estava fazendo uma investida com toda a força enquanto manuseava sua espada. Sua irritação cresceu quando Jaldabaoth a evitou sem esforço, e ela a girou novamente. Isso também foi evitado. Remedios sabia que, por mais tempo que ela investisse em seus estudos, nunca seria capaz de se destacar nos meios acadêmicos. Por essa razão, ela passou todo o tempo melhorando suas habilidades de luta, pois entendeu que era mais talentosa nessa área. Assim, ela se tornou conhecida como a melhor guerreira dessa nação. E agora, os instintos de paladina de Remedios Custodium gritavam para ela. A evasão de Jaldabaoth não foi um acidente. Ele fez uma demonstração de presunção pois tinha a força para tal. Poucos seres humanos poderiam acompanhar a batalha que estava prestes a acontecer, e ela precisaria se aprimorar ainda mais com a magia. O instinto de Remedios jamais falhara em momentos como esses. Recuar. Todos vocês, recuem. Não, formem um perímetro. Esse demônio é forte. Dizendo isso, ela recuou com seus homens. Seus subordinados recuaram mais que ela, mas ela não podia ir muito longe. No máximo, ela poderia se mover 4 metros para trás, em um intervalo onde poderia dar um único passo e depois cortá-lo. Jaldabaoth moveu os ombros em círculos. Ah, que garota otimista tu és! O que foi? Será que é porque viu algo vermelho? Remedios ignorou as palavras brincalhonas do demônio, e as tropas lideradas por Kelasticalca apareceram em seu campo de visão. Chocados com a visão de Remedios envolvida com Jaldabaoth, elas se apressaram. Jaldabaoth virou-se para Calca, expondo suas costas indefesas a Remedios. No entanto, seus instintos lhe disseram que Jaldabaoth poderia estar apenas esperando que ela o atacasse por trás, então ela ficou sem ação. Ei, vocês duas! Ele é muito forte. Se não o recuarem com seus soldados, eles só vão morrer por nada. As duas imediatamente responderam ao grito de Remedios e foram as únicas a dar um passo à frente. Remedios manteve distância de Jaldabaoth enquanto circulava em torno dele até que ela ficou na frente das duas. Remedios, por favor, não se esforce. Ela está certa, Nessama. É melhor o atacarmos ao mesmo tempo, não acha? Seus olhos continuaram fixos em Jaldabaoth enquanto ela ouvia os sussurros atrás dela.
Talvez ele estivesse planejando liberar o seu poder de quebrar muralhas. Se ele fizesse algum movimento em falso, ela avançaria para golpeá-lo. Todavia, Jaldabaoth não mostrou sinais de fazê-lo. Sua atitude relaxada deixou Remedios infeliz. Eu tenho que golpeá-lo. Então você é Jaldabaoth? O encolher de ombros de Jaldabaoth em resposta à pergunta de Kalka apenas intensificou seu descontentamento. Cada pequena coisa que o demônio fez só serviu para deixá-la mais irritada. Certamente. Sua escrava atacou-me sem dizer uma palavra. O que terias feito se tivesses confundido um estranho com minha pessoa? Bem, interessa-me que existam selvagens no reino sacro que são incapazes de falar. Ah, só para ter certeza, a senhorita é quem ocupa o trono do rei sagrado. Certamente. Não há necessidade de lhe dizer seu nome, Kalka-sama. Remedios nivelou horizontalmente a ponta de sua espada para Jaldabaoth. Tudo o que precisa saber é que ele é Jaldabaoth, e tudo o que precisamos fazer depois disso é matá-lo e mandá-lo de volta para o inferno. Conversar com ele vai manchar sua. Ah, Remedios. Estamos conversando. As palavras confusas de Kalka fizeram Remedios inclinar a cabeça. Era algum sinal que tinham combinado antes. Kellart parecia estar conjurando magia na retaguarda, porque uma onda de calor ardia dentro de seu corpo, acompanhada por uma força incrível. Seu ataque a partir de agora havia sido evitado, mas agora ela estava confiante de que poderia acertar agora. Nesse ponto, Remedios pensou, então é isso? Porque falar com ele era para lhes comprar tempo. Ainda assim, sou generoso, então dialogaremos um pouco mais. Alguma pergunta? Jaldabaoth apertou a região dos olhos de sua máscara, um movimento que Remedios viu Kalka, Kellart e seus vice-capitães executarem muitas vezes no passado. Além disso, rogo que se preparem até que se satisfaçam. A visão de vocês, que estão desesperadamente preparando-se para me derrotar, sendo pisoteados e suas vidas sendo tomadas por um poder que supera o pior de seus pesadelos, na verdade, é uma visão que evocará um desespero cada vez maior naqueles que testemunharão com seus próprios olhos. Que visão maravilhosa será! Eu não vou deixar isso acontecer. Peço perdão por ela. Remedios, poderia se acalmar um pouco. Havia uma sugestão firme como aço na voz de Kalka, e Remedios calou a boca. Foi apenas uma ligeira mudança de tom, mas por experiência, Remedios sabia que Kalka estava zangada. Remedios, recue um pouco. Mas se eu recuar, não vou poder golpeá-lo se ele fizer algo estranho. Ah, relaxe. Não atacarei até que terminemos nossa conversa, ou até atacar-me por conta própria. Como se pudéssemos acreditar no que um demônio diz. Remedios. Entendido. Remedios recuou como ordenado, e sua irmã sussurrou para ela através de seu elmo. Kalka-sama está tentando aprender mais com a oposição. Você precisa ignorar o que esse demônio diz e aguentar isso por hora. Remedios fez uma careta, seu rosto aparentemente dizendo, não estou nada feliz com isso. Seu oponente era um demônio. Sendo esse o caso, elas deveriam considerar que tudo o que ele disse era provavelmente uma mentira. Tomar iniciativa atacando-o economizaria esforço e neurônios. Contudo, impedir as intenções de sua mestra era o mesmo que trair sua lealdade. Assim, ela cerrou os dentes para suportar isso. Então, Imperador Demônio Jaldabaoth. Eu tenho umas perguntinhas. Por que veio aqui? Se deseja afundar este país, por que não se mover com o exército demi-humano da fortaleza? Ou poderia ser? Ah, não há necessidade de dizer-lhe mais nada. Eu posso imaginar o que desejas. Mas parece que se enganas. A razão de minha presença aqui, sozinho, não é para conversar com a senhorita. Um silencioso eu entendo veio de Kalka, que estava atrás de Remedios. Ela parecia claramente desapontada. Há duas razões pelas quais eu vim sozinho. A primeira é porque esmagá-los apenas usando minha força aprofundará vosso desespero muito mais do que se fossem mortos em uma batalha caótica com as forças demi-humanas.
A outra razão é para evitar cometer os mesmos erros que cometi em Restize. Eu não esperava encontrar um guerreiro tão poderoso quanto eu. Portanto, o fato de eu ter vindo sozinho é para constatar se existe um ser comparável a mim. Talvez haja, sabia. Disso eu tenho certeza, não há nenhum. É por isso que eu lhes dei todo esse tempo. Se alguém assim existisse, estaria nessa cidade, preferencialmente ao seu lado, a pessoa mais importante da nação. No entanto, não encontrei ninguém assim. Isso inclui aquelas ratazanas choronas se escondendo. Seu desgraçado. Ousa dizer que somos mais fracas do que esse tal guerreiro. Remedios não podia fingir que não ouvira, como resultado esqueceu sua tolerância e gritou de raiva. As palavras de Calca e de sua irmã já estavam meio fora de sua cabeça, mas a ordem para não o golpear já estava praticamente desaparecendo. Isso é exatamente o que estou dizendo. Não ouviste? É tudo o que desejas saber, Rainha Sagrada Sama. Ainda há mais uma coisa, anjos, avancem. A poderosa voz de Calca encheu a praça. Os anjos no perímetro e escondidos entre os sacerdotes abriram as asas e alçaram o voo. Havia 5 anjos que seguravam espadas de fogo, convocados através da magia de 3º nível Archangel Flames. Havia mais 20 convocados através da magia de 2º nível, Angel Guardians. E então, havia um único anjo que Calca havia convocado antes de chegar aqui, um Principality Pace. Mesmo não se lembrando de quais poderes os anjos possuíam, ela lembrou que o Principality Pace que Calca invocou poderia usar magias divinas de baixo nível e poderia usar habilidades como Protection from Evil, Smite Evil e Mass Silence, entre outras. Isso porque tinha visto Calca invocá-los várias vezes no passado. Sentindo a intenção assassina ao seu redor, Remedios entendeu que ela não precisava mais se segurar, e então o atacou. Normalmente, os sacerdotes a apoiariam com magias de ataque, mas não havia nenhum. Talvez eles estivessem conservando mana para conjurar mais anjos. Remedios ativou uma habilidade de uma de suas profissões, a profissão Exterminador do Mal. O poder divino dentro de sua espada sagrada se intensificou. Naquele momento, 5 aventureiros surgiram de repente atrás de Jaldabaoth. Eles devem ter usado magia da invisibilidade para chegarem perto. Ela não sabia o porquê de repente se tornaram visíveis. Embora soubesse que havia uma magia chamada Invisibility, ela não tinha ideia do tipo de magia ou de como poderia ser cancelada. Jaldabaoth não respondeu aos aventureiros que apareceram de repente. Ou melhor, não parecia que ele os tivesse percebido. Nesse momento, ela se perguntou se havia entendido errado a aura de intimidação de Jaldabaoth. Ou melhor, isso era apenas uma ilusão ou uma cópia, então o original não estava aqui. Não, ela negou a última dedução. Isso seria impossível agora. Seus instintos, sua capacidade de farejar o mal, disseram-na que Jaldabaoth estava bem ali. Os aventureiros pareciam chocados e golpearam o Jaldabaoth em pânico. Assim que ela pensou que as armas deles poderiam alcançá-lo, um conjunto de asas estranhas brotou das costas de Jaldabaoth. Elas empalaram os aventureiros que tentaram atacá-lo por trás. Talvez o sangue espumoso que estavam tossindo fosse devido à perfuração em seu peito causando hemorragia interna. Sangue estava inundando seus pulmões. Com seu último traço de vida, um único aventureiro fez seu último golpe em Jaldabaoth. Jaldabaoth deixou os golpes o atingirem como uma chuva de verão, no entanto, não havia nenhum sinal de que ele tivesse sido ferido. Já que estavam aqui, era coeso presumir que esses aventureiros seriam bastante habilidosos. Era razoável supor que estariam empunhando armas sagradas como parte de seus preparativos. Mesmo assim, eles não fizeram nem mesmo um arranhão nele, mostrando assim, que esse demônio era um ser que possuía um altíssimo poder. Nos poucos momentos que levou as condições de batalha a mudarem, Remedios gritou Liert fazendo sua investida e o cortou diagonalmente com sua espada sagrada. Jaldabaoth deu um passo para trás, e aquelas coisas parecidas com asas tentáculos não, possivelmente eram tentáculos, jogaram os aventureiros perfurados para ela.
Ela não tinha a intenção de receber o impacto de frente. Ela tirou a mão esquerda do punho da espada, recebendo-os lateralmente. Fluxo acelerado. Depois ativou uma arte marcial, deu um passo à frente fazendo uma estocada. A espada sagrada em direção à garganta de Jaldabaoth foi bloqueada por um conjunto de garras brotadas de repente golpe sagrado. Ela infundiu o poder sagrado dentro de sua espada no instante em que as garras fizeram contato com o gume. Essa era uma técnica elementar para os paladinos, foi originalmente planejada para ser usada no momento em que a lâmina cortasse profundamente a pele de um oponente, mas isso não significava que não pudesse ser usada como um ataque de toque. A maior parte do poder divino simplesmente dispersava na superfície, então não causaria muito dano, mas ela ainda usara. Isso porque, no momento em que os aventureiros foram mortos, seus instintos de paladina, que sua irmã chamava de instinto animal, gritavam que ela precisava mostrar que ainda podiam resistir a Jaldabaoth, com isso, impedir que o moral dos soldados circundantes caísse. Entendo. Os anjos se espremeram entre Remedios e Jaldabaoth quando ela recuava. Eles lançaram seu ataque enquanto flutuavam na altura da cabeça. Tish. Remedios estalou sua língua. O som metálico que soou quando sua espada sagrada fez contato com as garras de Jaldabaoth mostrou quão duras eram. Além disso, o fato de que ele poderia facilmente escapar de um golpe magicamente aprimorado, embora de uma forma um pouco desajeitada, mostrou o quão alta eram suas habilidades físicas. Havia apenas algumas pessoas que poderiam lidar com um ser tão poderoso. Normalmente os anjos invocados através das magias de segundo e terceiro nível se destacavam em matar monstros, mas aqui, eles só serviam para atrapalhar a batalha. Em particular, as grevas dos anjos flutuando para frente e para trás eram bem incômodas. Penetrate Magic, Oli Rei. Sua irmã lançou uma magia. No entanto, desapareceu diante do rosto de Jaldabaoth como se tivesse sido desviada. Twin Penetrate Magic, Oli Rei. Calca emitiu 2 raios de luz. Ela provavelmente estava pensando que seria um custo válido, desde que um deles pudesse afetar a imunidade de Jaldabaoth, mas infelizmente o ataque de sua mestra foi tão ineficaz quanto o de sua irmã. Com isso ficou claro que ele possuía uma resistência mágica muito alta. Em outras palavras, eu preciso ir com tudo. Seu grito de guerra interno incendiou sua determinação. Use sua cabeça e deixe os anjos lutarem. Não há sentido nisso. O fato era que, embora os anjos tivessem a vantagem aérea e o cercassem por todos os lados, Jaldabaoth ainda estava bastante sereno. Mas isso foi apenas natural. Mesmo depois de estar cercado por tantas pessoas, nenhum único ataque atingiu Jaldabaoth. Os aventureiros correram para recolher seus companheiros que haviam caído aos pés de Remedios. Mesmo que seus corpos imóveis estivessem nitidamente mortos, eles ainda acreditavam na fraca probabilidade de que isso não era verdade. Que incômodo! Mesmo que não sejam nada mais que insetos, um enxame é deveras desagradável. Jaldabaoth parecia perfeitamente sereno. De fato, ser capaz de negar as magias lançadas e pela retaguarda e escapar perfeitamente dos ataques físicos o fez parecer esmagadoramente superior. Contudo, você acha que nunca lutamos com inimigos assim antes? A menos que seus invocadores fossem especialistas, os monstros convocados eram geralmente mais fracos que seus invocadores. Portanto, houve casos em que os ataques dos anjos acabaram sendo inúteis. Contra um inimigo poderoso, a melhor maneira de usar anjos era os anjos no ar voaram rapidamente para Jaldabaoth como um só. Eles não usaram suas espadas, mas o pressionaram para impedir os movimentos do oponente. Foi bastante eficaz. Talvez estivesse começando a ficar tenso, mas Jaldabaoth partiu para a ofensiva, e um único golpe de suas garras fez com que vários anjos desaparecessem em partículas de luz. No entanto, os anjos por trás preencheram a lacuna, continuando o ataque no lugar de seus companheiros ausentes. Esse era um fato assustador sobre monstros invocados.
Já que eram seres que não morriam mesmo quando mortos, eles poderiam ser inteiramente utilizados dessa maneira. O fluxo de anjos vinha como uma enorme cachoeira, sem parar ou descansar. Os contra-ataques fluindo em direção a Jaldabaoth deixaram Remedios olhando com admiração. Contudo, que sujeito descuidado! Remedios tinha se movido sutilmente para entrar em uma abertura na defesa de Jaldabaoth, uma falha fatal que foi exposta quando ele estava em guarda contra os anjos vindos de cima. Ela ativou uma habilidade, e depois suas artes marciais, usando sua espada sagrada para golpear com toda a força. Ela tinha escolhido conservar o maior poder de sua espada sagrada, pois seus instintos lhe disseram que não era o momento para aquele golpe poderoso, que só podia ser usado uma vez por dia. Atingido pelo golpe mais forte que conseguiu reunir, Jaldabaoth voou para trás como se estivesse sendo esmagado no horizonte, até colidir com uma loja do outro lado da praça. Remedios olhou para as mãos que seguravam sua lâmina. Droga! Nessama! Você conseguiu! Ela gritou com raiva em resposta à exclamação animada de sua irmãzinha. Ainda não acabou. Como ele poderia ter voado tão longe? Considerando sua força bruta, acho que é possível, Nessama. Ele voou por conta própria. De fato, não só permitira que Jaldabaoth escapasse do cerco, como lhe dera a chance de se esconder em uma casa. A razão pela qual eles poderiam enfrentar inimigos como Jaldabaoth era porque podiam cercar seu oponente e forçá-los a enfrentar muitas pessoas ao mesmo tempo. Permitir que ele se escondesse em uma casa apertada era muito perigoso. Além disso, as ações de Jaldabaoth mudariam agora. Era possível que ele parasse de brincar e os levasse a sério. Remedios. O que devemos fazer? Gritou Calca. Normalmente, Remedios perguntava e então Calca respondia, mas agora o oposto era o caso. Durante a batalha, ela era mais capaz de fazer a escolha certa do que as outras duas. Demolir a casa sem chegar perto. Depois de ouvir isso, os sacerdotes lançaram magias de ataque uma após a outra. Eles desmoronaram a casa em pouco tempo. Entretanto, era difícil acreditar que Jaldabaoth tivesse sido esmagado sob os destroços que caíam. Mesmo Remedios em sua armadura encantada poderia sobreviver a isso tudo, a menos que ela fosse muito azarada. Além disso, Remedios olhou para sua lâmina, que não estava manchada de sangue. Teria ele dissipado o impacto do golpe apenas voando? Teria ele usado uma arte marcial como fortaleza ou algo assim? Ou foi uma habilidade apenas demoníaca? Havia muitas possibilidades para isso, mas as coisas se tornariam problemáticas se ela não conseguisse perceber o que havia acontecido. Em meio aos sons da destruição, as casas vizinhas desmoronaram sob as magias de efeito diária. Destroço e poeira encheram o ar, e ela não pôde deixar de tossir. E Remedios, porque o Jaldabaoth ainda não saiu. Nessama, será que ele já escapou usando o teletransporte? Arrogante daquele jeito? Duvido muito, a menos que esteja gravemente ferido. Devemos usar fogo. Despejem o óleo e incendeiem. Posso pedir-lhe para abençoá-lo, Calca-sama. Nessama, vamos realizar o ritual do fogo sagrado. Fazer isso para prejudicar um oponente, é realmente algo certo para uma paladina. Tudo bem, se a Remedios acha que é o melhor caminho, vamos prosseguir. Ou melhor, é o que precisa ser feito. Já que ele é um demônio, não há motivo para não o machucar. Muitos demônios eram resistentes ao fogo, mas o fogo sagrado fazia jus ao nome, e a resistência ao fogo tinha apenas metade da eficácia contra ele. Então, Calca-sama, os preparativos para o ritual. Não temos tempo para isso. Use a versão simplificada. Disse Calca olhando fixamente para frente. Pelo canto de seu olho, Remedios viu a irmãzinha murmurando Simplificar o ritual do fogo sagrado colocaria muita pressão no corpo do usuário. Isso não era algo que ela, como uma das subordinadas de Calca e encarregada de mantê-la segura, deveria recomendar. Entretanto, seria ainda pior se dessem tempo a Jaldabaoth.
Se você acha que esta é a melhor maneira, então faremos. Mas se eu o fizer sozinha, não poderei ajudá-la depois. Tenha isso em mente, por favor. Enfim, pode acender o fogo imediatamente. Entende? Cucucu. Isso é muito irritante. De repente, a voz de Jaldabaoth saiu da pilha de escombros. Nessama. Eu sei. Remedios imediatamente foi para a frente de Kalka e preparou sua espada. Jaldabaoth realmente tinha sido enterrado sob a casa. Portanto, usar o ataque do fogo sagrado naquele momento foi a escolha certa. Elas não pensaram que ele poderia ter perdido a consciência por causa do choque de ter sido enterrado sob os escombros. Parece que é hora de levar isso a sério. Ah é? Era melhor ter feito isso desde o começo. Pode vir, porque não vai em frente e mostra do que é capaz. Kalka-sama, Kellart, se afastem. Remedios sussurrou suas últimas palavras para as outras duas. Ao mesmo tempo, Remedios também recuou, permitindo que os anjos formassem uma parede ao longo do perímetro entre elas e Jaldabaoth. Realmente rogo para que se afastem. Seria deveras decepcionante se morressem pela onda de choque de meu levante. A pilha desmoronada de madeiras e tijolos se estufou. Quando os entulhos desabaram no chão, algo enorme se levantou lentamente entre eles. Jaldabaoth. Remedios não pôde deixar de sussurrar em voz baixa. Isso porque ele parecia completamente diferente do Jaldabaoth de antes. Isso a fez se perguntar se ele havia trocado de lugar com outro demônio. Porém, não poderia haver muitos demônios que se parecessem com isso. Com certeza, isso era Jaldabaoth. Essa era a verdadeira forma de Jaldabaoth. Ele bateu as asas de fogo e chamas queimavam no final de sua longa cauda. Seus braços musculosos e grotescos também estavam em chamas. Seu rosto perverso tinha uma expressão de ira. Sacerdotes, ordenem uma investida de anjos. Obedecendo a ordem de Kalka, os sacerdotes ordenaram que seus anjos invocados se apressassem. Jaldabaoth não revidou aos anjos quando eles desceram com suas armas, ele simplesmente suportou os golpes em silêncio. Mesmo estando cercado e encurralado, não parecia nem um pouco ferido. Parecia uma horda de crianças tentando acertar um paladino totalmente armadurado usando apenas gravetos. Esta é a minha verdadeira natureza. Jaldabaoth falou com uma voz grave, tão profunda que parecia tremer um abismo dentro de seus estômagos. Deu um passo à frente e a massa de anjos pressionando-se contra ele foi forçada a recuar. Ignorava cada ataque que os anjos faziam, enquanto levantava lentamente as mãos cobertas de chamas e depois as cerrava em punhos. Sua forma de fogo se assemelhava a uma bomba vulcânica incandescente. Agora, insetos tolos e incômodos, desapareçam. Com um estrondo, os anjos que deveriam estar na frente de Remedios desaparecerão. Jaldabaoth socou com uma velocidade extraordinária, nem mesmo a treinada visão de Remedios conseguiu capturar uma única estrutura desse movimento. Apenas aquele único golpe foi suficiente para exterminar todos os anjos que estavam formando uma parede para Remedios. Essa era a verdadeira forma de Jaldabaoth. Remedios engoliu em seco quando testemunhou aquele poder avassalador que poderia facilmente abater vários anjos em um único golpe. Ela então agarrou o punho de sua espada sagrada com mais força. Suor minava e parecia que estava fazendo suas roupas mudarem de cor sob sua armadura. Posso vencer, seria possível ela ganhar disso. Não iria a arte. Remedios gritou para banir seu medo. Embora fosse um movimento imprudente, se ela não fizesse sua investida agora, estaria essencialmente admitindo a derrota para ele em seu coração. Ela agarrou sua espada sagrada com força e saltou para frente. Ela usou toda a força de seu corpo em um grande golpe de cima para baixo. Jaldabaoth não bloqueou nem evitou. E então, ricocheteou com facilidade risível. A espada, feita de um metal desconhecido que era mais duro que a adamantite, bateu na pele de Jaldabaoth. Ela olhou para cima e viu que Jaldabaoth não dava bola para ela. Era semelhante a como um ser humano não se importaria com um verme rastejando pelo chão.
É irritante lidar com isso de mãos vazias. Vejam só, há uma excelente arma aqui. Jaldabaoth deu um passo à frente, sem prestar atenção a Remedios. Seu corpo massivo a empurrou para o lado. Uco. De droga. Remedios e os anjos recém-convocados cortaram as costas de Jaldabaoth. No entanto, sua pele metálica e brilhante permaneceu intocada sob suas lâminas. Eles o acertaram com magias de ataque. No entanto, todas foram defletidas. Esse desgraçado não está parando de jeito nenhum. Para o que está olhando, o rosto de Remedios ficou pálido quando ela olhou na direção que Jaldabaoth estava indo. Calca e Kellart estavam lá. Vocês aí, façam alguma coisa. Parem ele. Rápido, parem ele. Remedios gritou suas ordens para os paladinos atrás delas. Não tinha como fazer muita coisa, mas ela não podia deixar que Jaldabaoth chegasse a Calca e Kellart. Deixem Calca e Kellart recuarem. Ele está indo para as duas. Os paladinos e sacerdotes fecharam fileiras diante das duas, formando uma parede. Que parede pateticamente fraca. Pare. 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 Remedios gritou enquanto golpeava com a espada uma e outra vez. No entanto, nada do que tentou perfurou a pele de Jaldabaoth. Os paladinos batiam com suas espadas, os sacerdotes lançavam suas magias, mas nada do que fizessem sequer impedia Jaldabaoth por um segundo. Ele andou com indiferença, sem dizer uma palavra. As pessoas que tocaram as chamas ao redor dele gritavam e desabavam no chão, mas Jaldabaoth não parecia querer atacar. Vocês duas, fujam daqui. Não temos como impedi-lo agora. Remedios gritou, sua cabeça ficou em um estado de confusão. Jaldabaoth fora expulso pelos aventureiros do reino. Ela estava no mesmo nível de aventureiros Adamantite, talvez até mais forte. Nesse caso, porque ela não podia fazer nada que prejudicasse esse demônio. Tenho que dar um jeito. Preciso encontrar algo. Deve haver um modo de feri-lo. Ela tinha quase certeza que havia alguma razão para a invencibilidade de Jaldabaoth. Assim como alguns monstros eram altamente resistentes a todos os metais que não fosse prata, deve haver algum tipo de habilidade defensiva racial protegendo seu corpo. Mas qual tipo de habilidade será? Seus instintos sempre confiáveis não lhe disseram nada. Até este ponto, sempre tinham sido seus vice-capitães ou Kellart ou Calca dando ordens. Tudo que ela tinha que fazer era obedecer. No entanto, todos os três não tinham nada a dizer agora. A frustração começou a tomar conta de Remedios, mas ela estava certa sobre uma coisa. Contanto que as duas escapassem, Jaldabaoth seria impedido de atingir seus objetivos. As duas pareciam entender isso também, porque se viraram e correram sem hesitar. Foi o melhor que poderiam fazer. Não havia tempo para ninguém bancar o idiota em um campo de batalha real. Mesmo se Remedios morresse, enquanto a rainha, a chefe de estado, sobrevivesse, ainda haveria esperança. Mesmo se o pior cenário se desenrolasse e a rainha sagrada morresse, contanto que sua irmã ainda estivesse viva e conseguissem recuperar seu corpo, eles poderiam trazê-la de volta à vida. Vários sacerdotes provavelmente capazes de magias de terceiro nível ficaram de guarda ao lado de Calca. Com eles servindo como escudos vivos, deveriam ser capazes de comprar mais tempo para que as duas fugissem. Greater Teleportation. De repente, Jaldabaoth sumiu e a espada em sua mão não atingiu nada além de ar. Que? Remedios entrou em pânico e olhou em volta, e então um lamento de dor chegou aos seus ouvidos. O coração de Remedios estremeceu. O som veio da direção para onde haviam fugido. No entanto, a parede de paladinos a impediu de ver o que estava acontecendo. O poder dos itens mágicos que ela possuía suprimira seu terror, mas sua ansiedade continuava crescendo. Se sua irmã e seus guardas fossem mortos, então apenas Calca poderia enfrentar Jaldabaoth. Ela era o pináculo do reino sacro, se ela caísse, o país desabaria com ela. Saiam do meu caminho! Remedios gritou quando disparou a correr.
os paladinos separaram apressadamente suas fileiras para ela passar. Ela estava muito longe de Kauka. Quão lento seu corpo estava! Remedios sempre achara que sua força de braço e a agilidade de pés estavam no auge da capacidade humana, e era uma fonte silenciosa de orgulho para ela. No entanto, este momento foi a primeira vez que ela entendeu que não era nada além de falsa vaidade. Ela só precisa sobreviver a um ataque. Mesmo se ficar ferida, temos muitos sacerdotes aqui. Ainda há esperança, por favor, não morra. Remedios dizia isso a si mesma enquanto corria e viu que Jaldabaoth se apoderara de Kauka. Ela não teve o luxo de verificar a segurança de Kellart. A mão maciça de Jaldabaoth estava fechada em volta das pernas de Kauka. Mãos essas que estavam envoltas em chamas. Ela ouviu algo como carne chiando sob a armadura aquecida, e seu rosto emoldurado pelo elmo parecia ter ensandecido de dor enquanto pressionava o maxilar. Covarde filho da puta! Como ousa fazer ela de refém? Jaldabaoth ia fazer algum tipo de exigência. Tendo tomado uma posição de luta, Remedios viu a si mesma duvidando das palavras que ele disse em seguida. Uma excelente arma. Remedios olhou para a espada sagrada que brandia. Será que ele quer isso? Desde o momento em que a vi pela primeira vez, senti que serias uma excelente arma. Ele levantou o braço, erguendo Kauka para sua linha de visão. Jaldabaoth flexionou os braços. Parecia que ele estava praticando o maneio de uma arma. Houve um estalido, e Kauka choramingou em agonia que mal conseguia reprimir. Incapaz de suportar a força do poder avassalador de Jaldabaoth e o peso de seu próprio corpo, a articulação de seu joelho agora se inclinava em uma direção que não fora projetada para se mover. Foi então que Remedios percebeu as intenções de Jaldabaoth. Ele pretendia usar a rainha sagrada, Kauka Bessares, como uma arma. Oh, o que pensa que vai? Ela não conseguia entender, no entanto, ela não teve escolha senão aceitar. Pronta. Agora é a minha vez. Um sorriso cruel apareceu naquele rosto de pura ira, e Jaldabaoth se aproximou dela. O que ela deveria fazer? Remedios recuou e os paladinos atrás dela recuaram também. O que eu faço agora? O que devo fazer? Remedios procurou ajuda e, atrás de Jaldabaoth, viu os sacerdotes que protegiam Kauka e Kellart caírem no chão. Os sacerdotes estavam imóveis, mas sua irmã ainda estava se movendo levemente. Talvez ela tivesse secretamente lançado alguma magia. Kellart ainda está viva. Mas quem devo salvar primeiro? Tenho que perguntar ao Isandro. Isandro. O que devemos fazer? Retirada. Entendido. Atenção homens, retirada. Recuem. Recuem. Ok. Não quereis lutar. Depois de todo o meu esforço para obter uma arma com a qual eu poderei esmagá-los. Fireball. Jaldabaoth estendeu a mão que não estava segurando Kauka e usou um ataque de terceiro nível. Uma bola de fogo voou e explodiu, imolando os paladinos dentro de sua área de efeito. Protegidos por magias de resistência ao fogo, os paladinos por pouco saíram vivos. Mesmo assim, foi uma magia para a qual estavam preparados, não haveria sentido em alguém morrer. Kauka se contorceu e lutou desesperadamente, mas não conseguiu escapar do aperto de Jaldabaoth. Que mulher irritante! Agora és uma arma. Haja como uma. O corpo de Jaldabaoth se flexionou levemente quando ele levantou o braço que segurava Kauka. Pare! Remedios gritou em agonia pesarosa quando percebeu o que Jaldabaoth pretendia. E então, Jaldabaoth desceu o braço, ignorando suas lamúrias. Splat! Kauka não conseguiu se proteger a tempo e seu rosto se espatifou violentamente no chão. Depois disso, Jaldabaoth levantou lentamente o braço de novo e Kauka pendeu frouxamente da mão, tendo perdido a vontade de resistir a ele. Seu elmo estava aberto. Isso foi para elevar o moral das tropas com sua beleza. No entanto, aquele lindo rosto agora era uma massa de carne pisada. Parece que a ponte do nariz foi esmagada,
pois a parte do rosto correspondente àquela parte do rosto dela era uma extensão lisa agora. Seu filho da puta. Idiota. Pare. Um de seus homens, um paladino, não conseguiu deixar de sacar a espada e sair correndo. Ela queria detê-lo, mas já era tarde demais. Já o Tabaut balançou a arma no paladino, com uma velocidade que não parecia estar segurando um corpo humano. Os dois colidiram, e o paladino foi mandado voando com um estrondo trovejante de metal. Sua armadura estava amassada como se tivesse sido atingida por um gigante, mostrando quão intensa havia sido a colisão com o corpo de Calca. Os olhos de Remedios não conseguiram deixar de olhar o corpo de Calca. Os humanos podem ter peles mais macias do que outras espécies, mas humanos fortes podem envolver seus corpos em ki ou magia, e se ainda estiverem conscientes, eles podem ser capazes de suportar um golpe sem serem feridos. De fato, se eles estivessem conscientes, talvez tivesse saído pelo impacto, pois o elmo dela tinha caído e seu longo cabelo balançava descontroladamente ao vento. Seu rosto de ponta cabeça era um amálgama de sangue, o nariz esmagado e os dentes da frente quebrados, os olhos arregalados. Ainda assim, um leve gemido emanava de sua garganta. Sua beleza, considerada um tesouro nacional, desaparecera sem deixar vestígios. Seu estado atual era muito trágico para caber em palavras. O que faremos, Isandro? Como vamos salvar a Calca? Eu não sei. Pra que caralhos você serve, então? Esse cérebro não serve pra coisas assim. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Não há nada que possamos fazer além de recuar. Então quer que eu abandone minha irmã e a Calca aqui? O que mais podemos fazer? Remedios não tinha nada a dizer. Vejam só. Humanos são realmente desprezíveis. Como podem discutir diante do inimigo? Bem, os preparativos estão finalizados. Já perdi tempo demais com isso. O quê? Já o Tabaut lentamente olhou para o céu. Já é hora de meu exército chegar à cidade. Preciso estourar os portões e inaugurar uma tempestade de carnificina e morte. E acha mesmo que vamos permitir? Não preciso de permissão alguma. Tudo o que precisas fazer é aceitar. Digamos que será um presente celestial. Já o Tabaut levantou a mão que não segurava Calca e, então, como se estivesse procurando alguma coisa, apontou para o céu. Pare! Remedios gritou porque ela não sabia o que ele iria fazer. No entanto, todos ficaram sem saber o que fazer, como se de mãos atadas. Isso porque eles não podiam atacar já o Tabaut, que mantinha a rainha sagrada como refém. Não, todos estavam com medo de que, se o atacassem, ele usaria o corpo de Calca como escudo. O que fariam se Calca morresse pelos seus golpes? Desatentos pela confusão de Remedios e os outros, a estrela caiu,